aí, little sister? E aí, little brother? Vamos estudar hoje a Guerra do Vietnã. O bicho vai pegar. Mas antes, se inscreva aí no canal, curta aí, meu irmão, e vamos levar a história às galáxias! Em 1940, os nazistas invadiram a França. Hitler tirou fotos bonitas no Arco do Triunfo, na Torre Eiffel, uma coisa linda de morrer para divulgar aquele pensamento que ninguém ia conter a expansão nazista. Consequentemente, vários soldados franceses tiveram que sair da região chamada de Indochina para defender a sua terra natal. Se aproveitando do fato, os japoneses invadiram a Indochina. Então, um senhor comunista chamado Ho Chi Minh pegou o seu exército vietnamita e expulsou os japoneses da região. Porém, em 1946, o Estado francês manda os soldados franceses voltar para a Indochina, dizendo que aquela região era uma colônia francesa. Ho Chi Minh, com seu exército comunista, vai duelar 8 anos contra os franceses, até vencê-los na Batalha de Dien Bien Phu, em 1954. As negociações de paz e independência da Indochina vão ser definidas na Conferência de Genebra, de 1954. E a mesma decidiu dividir a Indochina em 3, Laos, Camboja e Vietnã. O Vietnã seria dividido em 2, o norte socialista, com o nosso simpático Ho Chi Minh, e o Vietnã do Sul, um estado satélite capitalista, governado por Ngo Dinh Diem. Entre as nações, Estados Unidos e União Soviética também participaram das negociações da Conferência de Genebra. E foi sugerido um acordo para 1956 haver uma eleição para unificar o Vietnã. Se o representante do Norte vencesse, que era Ho Chi Minh, o Vietnã seria todo socialista. E se Diem vencesse pelo Vietnã do Sul, o país seria unificado pelo capitalismo. Ho Chi Minh, óbvio, era o favorito a vencer. Ele expulsou japonês, ele expulsou francês, ele era visto como um herói nacional por muitos. Então, com o apoio dos Estados Unidos, o Vietnã do Sul se recusa a concorrer à eleição e mantém o Vietnã do Sul independente, seguindo o modelo capitalista ligado aos Estados Unidos em época de Guerra Fria. Alegando que o Sul não cumpria o acordo, Ho Chi Minh forma a Frente Nacional Comunista com seu exército guerrilheiro, com vários camponeses, e parte para tomar o Vietnã do Sul e unificar o Vietnã em nome do socialismo. O presidente Kennedy, em 1961, para manter o Vietnã capitalista como área de influência norte-americana, começa a mandar os primeiros soldados, os chamados Boinas Verdes, para manter o Vietnã do Sul como reduto capitalista. Diem, além de tudo mais, já era um católico fervoroso que perseguia budista, mandava prender monges budistas, até que em 63 o monge Thi Quang Duc taca fogo em seu próprio corpo em praça pública para todo mundo ver, contra essas perseguições aos budistas no Vietnã do Sul. Então o líder do Sul era altamente antipático por muitos setores da população do Vietnã do Sul. Foi obrigado, assim, a liberar monges budistas, mas depois, com o discurso que eles apoiavam os Vietcongues, voltou a prender um monte deles sem motivo. Os Vietcongues eram um exército socialista guerrilheiro, ou seja, insatisfeitos porque eram socialistas e habitavam o sul do Vietnã capitalista. Logo, colocavam a guerrilha para tornar o sul socialista também. Em 63, Ngo Dinh e seus irmãos foram capturados e enforcados, e os Estados Unidos deixou rolar devido à antipatia que o líder político tinha na região. Em 64, veio um episódio chamado Incidente de Tonkin, quando um navio da Marinha de Guerra norte-americana é atacado por vietnamitas. Uns dizem que não foi, outros dizem que foi, mas o fato é que, devido a este episódio, Lyndon Johnson, o substituto do Kennedy, consegue apoio do Congresso para mandar as tropas do Vietnã. Com a promessa que seria uma guerra rápida, tranquila,
despertando o patriotismo, o nacionalismo de muitos norte-americanos que queriam enviar seus filhos para a guerra, sob o discurso de defender a liberdade e a democracia capitalista contra os tiranos socialistas em época de Guerra Fria. A guerra de Rápida não teve nada. Primeiro, que em país pobre como o Vietnã, guerra é emprego. Vários soldados vietnamitas morriam, vinham outros, e aquilo não parava porque era uma forma de você ter uma ocupação. E também porque as táticas dos vietnamitas, elas prolongavam muito a guerra. Você tinha soldados à paisana entre camponeses, você tinha túneis com 250 quilômetros que escondiam soldados com assistência hospitalar, com alimentos, servindo de refúgios contra os ataques químicos e das armas norte-americanas. Armadilhas com lanças de bambu, de metal, eram lançadas nas florestas contra os inimigos, e fora as minas dos tão famosos campos minados que explodiam soldados. Em dados oficiais, mais de 58 mil soldados norte-americanos morreram na guerra. E em dados oficiais, 1,1 milhão de vietnamitas também morreram. Ou seja, há uma especulação que exista muito mais mortos dos dois lados. A China chegou a enviar 170 mil soldados para apoiar o lado socialista. E o símbolo de luta dos vietnamitas era a K-47, uma arma russa. O custo da guerra para os Estados Unidos passava de 1,5 milhão por dia. E para os vietcongs e para os vietnamitas também era um gasto muito caro. A guerra é muito pesada para os dois lados e vai se tornando muito duradoura. E precisando então de mostrar uma resposta, o Giap, que era o estrategista do lado socialista, ele vai realizar a ofensiva de Tet em 1968. Primeiro ele começa atacando áreas a noroeste de Saigon, a capital do Vietnã do Sul. Depois começa a mandar soldados publicamente para a área de Khe Sanh, na fronteira entre o Vietnã do Norte e o Vietnã do Sul, onde havia uma base militar. Os líderes militares dos Estados Unidos e o presidente Johnson achavam que aquele realmente era o grande fim dele, ocupar essa base na fronteira entre os dois, Vietnã do Norte e Vietnã do Sul. Enquanto o Giap mandava vários soldados à paisana para Saigon, misturado à população, camponeses e etc. e tal. Vários contingentes militares americanos partiram para Khe Sanh, achando que aquele era o objetivo dos socialistas, e deixaram a base de Saigon mais vulnerável. E aí os soldados vietnamitas, a paisana e outros mais tomaram Saigon em 68 dos norte-americanos. Para os socialistas foi um delírio, foi uma resposta que a estratégia estava dando certo. Para os norte-americanos foi o caos. A notícia chegou nos Estados Unidos e o discurso de guerra rápida, de vencer fácil, os vietnamitas iam por água abaixo. Muitas famílias de classe média começam a reclamar do governo, dizendo que perdia seus filhos na guerra e nem sabiam mais se era possível vencer essa guerra no Vietnã. Lyndon Johnson sai desgastado do poder pelo Partido Democrata e o republicano Nixon vai assumir, prometendo força total ao Vietnã. E pelo alistamento obrigatório, convocou simplesmente 2,7 milhões de pessoas para lutar no Vietnã. Muitos jovens estudantes queimavam a convocação. Bill Clinton fez isso, queimou a sua convocação. O movimento hippie, que a gente vai estudar em outro dia, esse é para outro bate-papo, também queimava as convocações, dizia que essa guerra não era deles, mas isso a gente vai estudar depois. Fora o fato que a maioria dos soldados enviados era de origem pobre, se fossem eles brancos ou negros, mas a maioria realmente não era da classe média nem da elite norte-americana. A proporção de soldados negros na Guerra do Vietnã passou dos 30%, e na população americana eles não chegam aí, fica em média acho que 15% ou 17%, se chegar a isso, durante um tempo em que negros dentro dos Estados Unidos eram perseguidos ainda, mesmo com as leis dos direitos civis aprovadas. Vê aí no canal, nós temos um vídeo sobre Martin Luther King, sobre Malcolm X e sobre os Panteras Negras, sobre toda a luta negra pelos direitos civis, políticos
dentro dos Estados Unidos. Em 68, enquanto vários negros lutavam no Vietnã pelos Estados Unidos em defesa da liberdade, da democracia, contra a tirania socialista, etc. e tal, o pastor evangélico Luther King foi assassinado dentro dos Estados Unidos, um pacifista em defesa dos direitos civis dos negros. Consequentemente, vários negros não vão querer ir à Guerra do Vietnã. O Cassius Clay, campeão de boxe, que mudou seu nome para Muhammad Ali, dizia: eu não vou atacar os malandros no Vietnã porque eles nunca me xingaram, nunca fizeram nada contra mim. E aqui nos Estados Unidos eu vejo negros espancados, presos, enfim, sem julgamento, mortos, etc. e tal, e perseguidos. E assim a gente vai entendendo as grandes derrotas norte-americanas no Vietnã. Há uma visão errada que no front eles perderam, enfim, que eles não aguentavam com os vietnamitas, com os vietcongues, que eles perdiam batalhas frente a frente. Gente, no front eles ganharam muito mais desses caras, suas armas eram mais poderosas. O problema é que esses exércitos do Vietnã, ou os vietcongues, os vietnamitas, eles não param de crescer o tempo todo, eles se mantêm fora as táticas de guerra que a gente falou. Mas no front, a maioria dos combates foram vencidas pelos norte-americanos, pela superioridade bélica e tecnológica que eles tinham. Mas as grandes derrotas eram internas, porque você vê o crescimento do movimento negro, da insatisfação com o governo, você vê o crescimento do movimento hippie, você vê uma insatisfação da classe média norte-americana em saber que seus filhos estão numa guerra longa e que aquele discurso de guerra rápida ele não vai acontecer, fora o fato da questão das drogas. As drogas eram entorpecentes para soldados norte-americanos suportar a guerra. Eles compravam drogas muito baratas, por $2, que dentro dos Estados Unidos iam ser vendidos por $100. Então você tem heroína, LSD, mandada para os Estados Unidos até em envelopes para serem vendidas e eles poderem saber que quando voltassem teriam algum dinheiro, né, feito com a guerra do Vietnã, porque eles não tinham certeza de como seriam tratados e viver após a volta da guerra do Vietnã. E o medo do Nixon era que esses soldados voltassem viciados e ajudassem o tráfico de drogas dentro dos Estados Unidos. Então Nixon mandou fazer exames de drogas em soldados norte-americanos e fez um monte deles voltarem para os Estados Unidos. Nixon foi o cara da guerra às drogas. Inclusive, o Elvis Presley, né, se colocou à disposição para fazer essa campanha antidrogas, né, nos Estados Unidos e até mesmo ficar fiscalizando grupos, né, que usavam as drogas, como o movimento hippie e etc. e tal. Mesmo custando já $2 bilhões em 68 para os Estados Unidos, 13% de seu PIB, a ordem era intensificar os ataques aos socialistas no Vietnã, fosse pelo Napalm ou pelo Agente Laranja. O Agente Laranja ele era desfolhante, ele tirava as folhas da floresta e você podia ver os seus inimigos para atacá-lo melhor. O problema é que os efeitos do Agente Laranja iam para a água, quimicamente falando, e atingia lares, fazendo várias pessoas ficarem deformadas. Já o Napalm, ele é um armamento incendiário, jogado por bombas ou por lança-chamas, que é composto com gasolina gelificada, causando incêndios em vilarejos no Vietnã. O mais famoso foi feito ao vilarejo de Trang Bang, a 40 quilômetros de Saigon, pela Força Aérea do Vietnã do Sul. Famoso pela foto da menina Ken Phuc Patin fugindo com um bando de crianças com aquele fogaréu lá atrás. Esse gasto com a guerra, essas imagens que chocavam o mundo, esses problemas internos ligados à droga, movimento hippie, movimento negro, movimento feministas, veteranos que voltavam da guerra pedindo para a guerra acabar, uma classe média que já se colocava contra o governo, não toda, mas vários setores, porque a guerra não terminava, faz os norte-americanos pensarem bem e falarem: está na hora de tirar as tropas do Vietnã. Os desgastes são muito grandes. Então, em 1973, pelo Tratado de Paris, as tropas norte-americanas começam a sair do Vietnã e praticamente a galera capitalista do Vietnã do Sul vai ficando cada vez mais sozinha para lutar contra os socialistas que vinham do norte e os vietcongues. E, consequentemente, em 1975, você tem o final da guerra, quando os socialistas tomam o Vietnã do Sul e o Vietnã, como um todo, vira um país socialista. Várias pessoas de elite, de classe média na Europa, nos Estados Unidos, enfim, se sensibilizou com a campanha Baby Lift para adotar
crianças que estavam órfãs desses ataques no Vietnã. Então é isso, curte aí, se inscreva no canal, se liga na parada e vamos levar a história às galáxias. Se liga, ó, beijinho, curte aí, se inscreva no canal, beijinho pra vocês.